Bom dia, pessoal! Bem-vindos! Bom dia! Bem-vindos ao nosso aulão de agenda e agenda múltipla aqui do Mais Smart Clinic. Eu sou a Roberta e faço parte da equipe de treinamentos do Mais Smart e eu vou estar fazendo nosso treinamento de hoje, nosso aulão. Então, desejo boas-vindas a todos. E antes de eu começar, eu vou passar apenas alguns recadinhos, tá? Eu peço a gentileza de vocês deixarem as câmeras e microfones desligados, a fim de não interromper nosso treinamento, porque a gente vai ter um momento lá no final para tirar as dúvidas de vocês, tá? E também peço para vocês não estranharem se caso tem alguma ferramenta que vocês não estão localizando, porque a gente trabalha com diversos planos, então se precisarem, vocês podem depois estar chamando a gente no chat, tirando as dúvidas, e a gente vai estar apresentando os outros planos para vocês, tá? E também, isso tudo que eu vou mostrar aqui, a gente vai gravar e depois disponibilizar caso vocês queiram assistir novamente, tá? Então, vamos começar o nosso aulão. Vou começar compartilhando aqui a minha tela. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Sempre lembrando, tá? Que o Mais Smart, a gente sempre é muito bom utilizar ele através do Google Chrome. Tá? Então, eu vou utilizar através do Google Chrome e eu vou usar aqui um médico teste que nós temos para utilizar em treinamentos, tá? Vou acessar aqui na aba Sou Clínica com o nosso login e senha e vou clicar em acessar. Então, hoje nós vamos ver basicamente toda a parte de agendamentos, status, a parte de pagamentos também, e vamos apresentar também nossa agenda múltipla como uma outra opção de visualização de agenda. Basicamente, pessoal, para a gente compor um agendamento, nós vamos ter que ter os nossos pacientes, nós vamos ter que ter nossos profissionais da saúde e também a gente vai ter os procedimentos, o que vai ser feito, porque todo agendamento a gente informa o que é feito, tá? Os procedimentos vocês cadastram aqui em configurações. Os nossos pacientes a gente cadastra aqui no lado esquerdo em adicionar paciente. Então, a gente entra aqui em adicionar paciente e coloca os nossos dados obrigatórios, que é essa primeira parte aqui, tá? Mais para baixo, vocês vão ver que vai abrir uma aba de mais informações para vocês complementarem essas informações do paciente, caso quiserem, tá? Tem até um campo de observações livre aqui. Então, esse é o nosso cadastro do paciente. Eu vou mostrar também as formas de agendar com pré-cadastros, com pacientes que já estão cadastrados. E também vou mostrar como eu posso agendar um paciente que ainda não tem cadastro, que a gente pode estar agendando um horário para depois completar o cadastro dele, tá? Então, nós já vamos ter aqui os nossos procedimentos nas configurações, adicionar aqui o paciente, os nossos pacientes. E em gerenciar usuários vão ser os nossos profissionais. Tendo essas três partes, nós vamos compor o nosso agendamento. Eu vou iniciar pelo botão adicionar, tá? Então eu vou clicar aqui em adicionar. Nós vamos iniciar aqui, eu vou buscar um paciente. Colocar aqui um paciente teste que nós temos. Eu vou colocar aqui então a nossa data. Posso manter o dia de hoje ou clicando em cima posso estar alterando e indo para outra data. Vou deixar hoje. O horário de início, vou colocar às 11 horas até 11h30. Após isso, informei meu paciente, data e horário. Agora eu vou informar o que ele vai fazer. Aqui em tipos de compromisso, nós vamos em procedimento, porque a gente está colocando então um procedimento daqueles que a gente cadastrou lá nas configurações. Depois de procedimento, nós vamos informar qual o procedimento que é feito. E vai ser na aba de baixo. Aqui eu posso até estar marcando mais que um procedimento, tá? Então eu vou botar, por exemplo, aqui um de consulta. E salvo. Então o meu paciente está aqui agendado, tá? Lembrando, pessoal, que aqui eu tô agendando na agenda do Dr. Roberto. Aqui em cima a gente vai ter uma abinha com os outros profissionais, se caso vocês possuírem mais que um profissional, tá? Então aqui vai ser onde eu vou poder fazer a troca. Essa é uma forma de visualização da agenda sem ser a múltipla. Depois eu vou mostrar como eu posso ver mais que um profissional na mesma página.
tá? Então, primeiro eu vim aqui no adicionar e eu fiz mais simples. Coloquei paciente, data, horário e o que ele vai fazer. Uma outra forma de eu também fazer um agendamento é aqui no botão Novo Atendimento, aqui na aba lateral esquerda. Clicando em Novo Atendimento, ele é bom porque se você não sabe qual passo seguir, aqui ele vai lhe dar o passo a passo. Então, ele vai ser bem simples para você saber o que fazer passo após passo. Então, aqui eu vou botar, por exemplo, o Dr. Roberto. Agora eu vou procurar, então, o meu paciente. Então, ele já pediu o próximo passo. Eu posso tanto buscar por aqui, quanto colocar o nome aqui, ou até adicionar um novo por aqui, tá? No momento, a gente ainda vai colocar os pacientes que eu já cadastrei, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos botar aqui um paciente. Posso buscar pelo nome aqui. Vou colocar paciente mais match. Vou pular aqui, então, para o nosso tipo de atendimento, tá? Então, eu vou colocar como procedimento. Procedimento vai pedir novamente qual o procedimento. Então, eu posso buscar aqui também qual que vai ser o procedimento. Nesse caso, eu posso botar se vai ser uma consulta, o que ele vai fazer ou até um retorno, tá? Então, vou botar que vai ser um retorno dele. Aqui, o próximo passo vai ser a data. Vocês vão ver que aqui já vai ter alguns dias com um azul aqui, que ele já está informando dentro do meu mês os dias que eu tenho horários livres. Então, eu posso clicar em qualquer um até no dia de hoje, tá? E quando eu clico na data, ele já vai abrir os horários livres. Então, eu consigo escolher aqui qual que é o horário que eu vou querer atender. Então, vou botar, por exemplo, às 13 horas. E eu agendo. Salvo aqui. E aqui vai estar o meu outro paciente com a consulta retorno. Vejam que ele está piscando aqui para informar, para mostrar que a gente agendou ele por último, tá? Então, já tenho 2 pacientes aqui. Uma outra forma que eu posso utilizar aqui no botão mais adicionar é utilizar outras ferramentas que ele tem aqui dentro. Então, quando eu clico em adicionar, eu vou colocar mais um paciente, eu vou buscar ele aqui. E se eu escrever o nome, deixa eu botar o paciente mais Marte aqui. Procurei meu paciente, que eu já tenho cadastro, vou botar para hoje, vou colocar, por exemplo, às 15 horas até às 15h30. Quando eu coloco um paciente que ele já foi atendido outras vezes, eu vou ter aqui na aba de histórico, mostrando para mim quantas vezes ele foi atendido, quantas vezes ele, 13 vezes atendido, 8 não compareceu, 2 chegou atrasado. Então, vocês vão saber um pouco desse paciente. E como é que metrifica isso, tá, pessoal? A gente vai ter lá na parte do status uma forma de eu colocar essas informações que em seguida eu já vou mostrar para vocês. O status, depois ele vai deixar essa métrica através desse gráfico, tá? Então vai mostrar quando eu evoluí, quando ele chegou, se eu coloquei que faltou, ele vai aparecer aqui também. Outra coisa que é importante eu frisar para vocês é que é muito importante cada uma das pessoas que trabalham na clínica ter o seu login próprio, tá? Nós vamos ter aqui um histórico de atendimento que vai aparecer o nome de quem agendou. Se alguém desmarcou, vai aparecer o nome da pessoa que desmarcou, que evoluiu aquele status como desmarcado. Então, ele vai mostrar aqui. Então, é importante cada um de vocês ter o seu login. Aqui no ladinho, nós vamos ter também as informações adicionais para um campo de observação, tá? Então, eu consigo colocar qualquer coisa referente a esse paciente ou esse agendamento. Então, eu posso estar informando aqui, por exemplo, que o paciente está com dor e inflamação. Eu posso deixar um recado aqui para eu saber por que ele está fazendo, então, essa consulta. Então, aqui no agendamento, eu só vou voltar e vou colocar o que ele vai fazer, porque até então a gente só botou data e horário. Vou botar que vai ser um procedimento. Colocar consulta e salvo. Então, tá aqui também o meu paciente, ó. Só que diferente dos outros, a observação que eu coloquei, ele tá aparecendo aqui, ó. Então, vocês conseguem botar uma observação para ficar bem visível, até uma forma de comunicar ao médico o motivo dessa consulta, tá? Então, já vai estar aparecendo aí bem na página inicial aqui da agenda, tá? Nós também podemos fazer os pacientes, como eu informei para vocês, que não têm cadastro. Então, se por um acaso a gente conhece, né, o dia a dia da clínica, que às vezes é corrido, e nem todo mundo já tem um pré-cadastro. Ao invés da gente ligar, né, falar para o paciente por telefone pedindo várias documentações, que às vezes o paciente não quer informar,
nós podemos apenas agendar de uma forma mais sucinta e aguardar que ele vai, quando ele chegar na clínica, me passar o restante das informações. Como é que eu faço isso, tá? Viram que no novo atendimento tem uma parte de novo paciente. Posso fazer isso também no botão adicionar. Aqui, qual que vai ser a diferença? Ao invés de eu buscar o nome do paciente por aqui, como eu busco para qualquer paciente, eu vou vir aqui em adicionar novo e vejam que essa parte aqui do paciente vai ficar com um tom mais escuro. Eu não consigo colocar o nome, porque não é um paciente que eu já tenho cadastro. Então, vamos supor que o Luiz me ligou e ele quer fazer um agendamento para o dia de hoje. Daí eu vou colocar aqui o horário das 16 horas até as 16h30 e vou colocar o nome dele. Então, me ligou aqui o Luiz Bernardi e ele vai querer fazer um agendamento. Então, Luiz, olha só, vejam que eu posso estar colocando todas essas informações que é do cadastro um pouco mais básico, tá? Mas eu não vou perguntar CPF por telefone, por exemplo. Então, eu vou botar apenas o contato dele para eu poder depois, né, confirmar se acontecer alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui o contato dele, vou botar um número fictício. Então, botei aqui só o nome e telefone, tá? Mas conforme os outros agendamentos, eu tenho que informar o que ele vai fazer. Então, vai ser novamente aqui, ó, selecione um compromisso, procedimento, mais para baixo, qual o procedimento, tá? Então, vou poder botar, por exemplo, aqui uma consulta ou qualquer outra coisa. Vejam que eu posso marcar mais que um também, tá? Se ele for fazer mais coisa. E eu salvo. Luiz tá aqui, ó. Tá? Então, tá agendado normalmente, tá? Só a gente sabe que não tem cadastro. Aí, como é que eu vou saber que o Luiz, ele fez um agendamento, porém não tem cadastro, tá? Eu sempre digo que é muito importante e o que ajuda muito nessa hora é o nosso status. O nosso status, ele vai ajudar como um checklist dos meus pacientes do dia de hoje, para poder saber tudo que foi feito, toda a jornada dele dentro da minha clínica. Então, vamos fazer a evolução deles para eu explicar para vocês como é que vai funcionar. O status de todos aqui está agendado, tá? Então, todos, quando eu agendo, vai ficar agendado. E eu posso evoluir para confirmado, por exemplo. Tá? Então, eu posso ir para frente em confirmado, tá? Então, o Alexandre me ligou confirmando que vai vir fazer o atendimento, certo? Então, eu consigo ter uma noção aqui de qual que ainda falta confirmar. Depois do confirmado, vejam que eu ainda posso voltar para agendado e para paciente no local. Por que eu posso sempre voltar para agendado até... Ó, eu vou poder também colocar aqui, tá, em paciente no local, tá? Por que eu posso voltar até paciente no local para agendado? Porque pode acontecer de vocês remarcarem a consulta, tá? Então, vocês podem fazer remarcar a consulta de duas formas, ou desmarcando essa e agendando uma nova, ou clicando em cima do horário para fazer fazer essa troca de horário. Então aqui, ó, o Carlos está agendado, com o status agendado eu posso clicar e alterar aqui a data, o horário para fazer esse agendamento, tá? Essa consulta. Paciente no local ou qualquer outro status, se eu clicar em cima do horário, ele não me permite alterar. Então, por esse motivo, eu ainda posso voltar para o status agendado. Vamos supor, o Alexandre, ele chegou no local e aconteceu um imprevisto, ele não vai poder esperar o horário dele. Então, eu posso clicar aqui, voltar para agendado, clicar no horário e fazer a alteração sem problemas, tá? Então, eu consigo fazer esse mesh até status paciente no local. Paciente no local, notem que, além de eu colocar que ele já chegou, vai aparecer aqui do ladinho na chegada o horário que ele chegou. Então, vocês lembram lá no início, no agendamento, que no histórico tinha um gráfico? Esse horário, essa evolução do status de paciente no local, é importante vocês evoluírem na hora, porque é ele que vai metrificar se o paciente chegou atrasado, por exemplo. Então, todo esse gráfico aqui do histórico, ó, ele já tá aqui, ele nunca foi atendido a primeira vez, ele já tá aparecendo aqui que já vai ser atendido, ele tá no horário, então não vai estar como um gráfico atrasado, tá? E também aqui todo o histórico de atendimento, ó, que eu fiz evoluir todo aquele status, tá aparecendo todo com o login do Dr. Roberto, que é um login fictício que eu tô utilizando. Então também aparece aqui todo um histórico. Então, uma importante evolução do status. Depois de paciente no local, eu posso ir para em atendimento.
E depois de em atendimento, eu não posso voltar, porque ele já tá dentro do consultório, então ele não vai desmarcar em algum momento. Então ele já tá sendo atendido. Até em atendimento, ainda posso clicar no horário. O que eu posso fazer é incluir mais algum tipo de procedimento aqui. Em atendimento aconteceu, por exemplo, em clínicas que vocês fizeram uma consulta de avaliação e o paciente resolveu fazer um procedimento na hora, tinha um tempinho. Eu posso clicar aqui no horário e incluir mais um tipo de procedimento. Depois de em atendimento, eu só posso evoluir para atendido, tá? Então ele já vai finalizar aqui o meu atendimento. Muito importante, pessoal, vocês tirarem esse status de agendado aqui e sempre evoluírem se o paciente de fato veio, para evitar que no dia seguinte ele apareça como faltou. Porque se eu deixar agendado, o Carlos amanhã vai aparecer faltou. E para alterar qualquer tipo de status que eu me equivoquei, o usuário master, é o único que pode fazer essa alteração. Então, coloquei que ele desmarcou, mas não, eu errei. Então, o master pode ir lá e alterar o status para vocês, tá? Então, essa é a importância do status. Por que eu falei também do Luiz, que ele me ligou e ele não tem o meu cadastro, ele não tem o cadastro dele completo, tá? O que o status me ajuda nisso? O Luiz, vamos supor que ele ligou há dias atrás e eu não vou lembrar que ele tem um cadastro incompleto. O status vai me ajudar porque vou colocar que ele confirmou. E quando eu colocar paciente no local, ele já vai me dar uma mensagem. Atenção, dados do paciente incompletos, clique aqui para completar o cadastro. Então ele vai me levar para o cadastro dele e vai ter já preenchido as informações que eu já coloquei no agendamento, tá? Então eu preciso completar pelo menos esses dados obrigatórios aqui para ter o cadastro completo. Caso contrário, se eu voltar para minha agenda e não completar, ele vai aparecer apenas confirmado, tá? Então, eu preciso fazer esse cadastro para ter, né? Então, essa coisa da LGPD, que a gente precisa ter a lei de proteção de dados, CFM, para ter os dados, pelo menos os básicos do paciente, para evoluir um prontuário, para ter os dados dele, tá? O que nós temos também no status é, por exemplo, o desmarcado e o faltou, tá? Nós temos também esse tipo de status e qual que é a diferença desses dois? O desmarcado, a gente entende que ele ligou desmarcando e dá um tempo hábil de eu colocar um paciente exatamente no mesmo horário. Se eu colocar faltou, me informa que o paciente chegou às 11 horas da manhã e o paciente não compareceu ao agendamento. Então tem essa diferença. Se eu colocar desmarcado, eu posso botar um paciente exatamente às 11 horas, naquele mesmo horário. E o faltou, ele bloqueia aquele horário das 11, eu não consigo botar um paciente. Porém, 11h01, por exemplo, vocês têm esse contorno de colocar um outro minuto, vocês podem botar o paciente, mas o faltou, ele tem essa diferença que ele bloqueia aquele horário. 11 horas eu não consigo botar, por exemplo, tá? E se eu evoluir algum status como faltou ou desmarcado, por exemplo, esse paciente desmarcou, vejam que ele vai ficar com um tom um pouquinho mais claro aqui na minha agenda, tá? Mas se mesmo assim me confunde, eu acho que tem muitos pacientes que no dia de hoje desmarcaram, eu não quero que fique tanta gente aqui. Eu tenho aqui um ocultar faltas e desmarcados, um botão aqui em cima, que se eu clicar, ele vai sumir da minha agenda, não vai excluir, tá? A gente vai só apenas ocultar ele, ó, se eu voltar aqui ele vai aparecer, mas para mim não vai ficar tão poluído, vai aparecer apenas os pacientes que estão de fato confirmados, tá? Então essa aqui é o nosso status. Muito importante a evolução deles para métricas também do paciente de vocês, tá? Eu vou ter aqui também outra coisa que vai ser a forma de visualizar a minha agenda. Nós estamos vendo aqui a agenda lista. A agenda lista é a mais completa aqui do MySmart, então vocês vão ver que tem o horário, o paciente, que clicando em cima do nome dele, me direciona para o prontuário dele, tá? Então eu posso vir aqui no prontuário. Também, vou voltar aqui na agenda, vai ter o meu status, bem importante, o meu tipo de atendimento que ele vai fazer, as observações que eu fizer, o horário de chegada, se o prontuário foi incluso ou está pendente e os pagamentos, além do botão atender. Então vejam que ela é bem completa, mas a gente vai ter outras formas de visualizar aqui.
É importante mostrar as mais utilizadas, tá? Então eu posso mostrar a parte da agenda normal aqui, que eu posso, vocês vejam que eu tô vendo apenas uma, só do Dr. Roberto, porque eu posso alterar aqui para ver a agenda de outro médico, por exemplo. Eu posso ver também pela agenda múltipla, tá? Vou clicar aqui na agenda múltipla dia, por exemplo. E aqui na agenda múltipla, eu posso visualizar todos os médicos, os profissionais, no caso, que eu quero ver. Não importa se vocês têm um ou vários. A agenda múltipla não serve apenas para ver diversos, ela serve também para uma outra forma de visualização. Então, vocês podem selecionar, por exemplo, vou botar só o Dr. Roberto aqui. Aqui, então, ele já aparece o nome do médico e todos os horários aqui, tá? Eu vou ter também a parte do minuto, se eu quero de 10 em 10 minutos. Então, eu posso botar, por exemplo, de 1 em 1 hora. E vejam que vai ter os meus agendamentos aqui que a gente fez, que tá lá na agenda lista também, tá? Eu posso também colocar aqui a rolagem automática para a hora atual, que ele vai rolar para o horário de agora, às 10 horas. E posso também destacar os horários futuros e passados. Ele vai mudar com uma cor os passados e outra cor os futuros, tá? Para poder saber também o que já passou. Essa eu estou visualizando para um médico só, mas eu posso, um profissional só, mas eu posso colocar mais que um. Ó, vejam que fica de uma outra forma. Aparece os 2 profissionais aqui e aqui todos os horários, tá? Do dia. O que eu posso fazer aqui na minha agenda múltipla também, que é bem bacana, tá? Vocês lembram do meu status agendado, que eu posso fazer alteração do dia e do horário? Ele também eu posso fazer alteração aqui na agenda múltipla arrastando. Então vamos supor que o Dr. Roberto ele não vai poder atender esse paciente aqui que está agendado às 15 horas. Ele vai precisar ter um compromisso nesse momento, mas o Dr. Everton está com horário livre aqui, ó. Vejam que está sem nenhum paciente. E vejam também que o status aqui dele está escrito agendado, tá? Quando a gente tira da agenda múltipla e vai para uma outra, ela fica com as informações um pouquinho mais sucintas, mas aparece o meu status aqui. Com o agendado, vejam que aqui no cantinho vai aparecer até uma cruzinha, que eu posso também mover esse paciente. Olha, veja que os outros não tem como atendido e confirmado não, mas o agendado eu posso. Então eu posso vir aqui e arrastar o meu paciente para outro profissional, ou para outro horário. Então eu posso ou colocar ele para mais tarde, ou para passar para ele para um outro profissional aqui. Então vou botar, por exemplo, para o Dr. Everton. Ele vai apenas pedir se confirma essa troca para ver certinho os horários. E se eu clicar aqui sim, ele vai alterar então o meu agendamento aqui. E foi para 16 horas para o Dr. Everton, tá? Então eu consegui mexer, eu consigo fazer essa alteração. Ou também para um outro horário, às 17 horas ele quer. Então eu posso também fazer alteração para outro horário. O que eu posso fazer também aqui na agenda múltipla é a agenda múltipla semana. Posso também ver só um profissional, como eu posso ver mais que um. Então aqui ela vai aparecer os dias aqui em cima e os profissionais aqui na lateral esquerda. E aqui tá aparecendo todos os meus agendamentos da semana e o que eu posso alterar aqui, tá? Mesma coisa dos status agendados do dia, vai aparecer, por exemplo, aqui a cruzinha, né, naqueles que eu posso alterar, e eu posso alterar para outro profissional ou para outro dia, tá? Então eu consigo fazer essa alteração também pela agenda múltipla semana. Aqui em cima eu posso fazer a visualização se eu quero ver apenas um, que vai aparecer, por exemplo, só esse aqui, ou eu posso ver mais que um, para aparecer todos eles, tá? Então, agenda múltipla dia, agenda múltipla semana, e a gente viu a lista, tá? Nós temos também outras formas de visualização, como o dia sem ser agenda múltipla, que ela vai aparecer apenas os horários aqui. Lembrando sempre que quanto mais eu mudar, eu deixar um pouquinho mais lista, a partir de dia, semana, as informações ficam um pouquinho mais sucintas. A mais completa mesmo é a lista, tá? Mas posso clicar em cima de um horário livre e agendar, tá? Temos também a semana normal, que vai aparecer aqui os dias e horários. Nós temos a do mês, para vocês visualizarem o mês inteiro, tá? Então nós vamos ter aqui todos os dias, com os dias da semana e os dias aqui do mês todo, tá? Para vocês também visualizarem de uma outra forma. Mas voltando a dizer, a agenda lista é a mais completa, que vai ter todas essas informações bem visuais. Então isso vai ser a critério de vocês definir qual que vocês vão preferir, tá?
As agendas a gente pode, por exemplo, agendar lista se eu quiser, clicar aqui nessa impressora, ó, e fazer a impressão também dessa agenda. Então, posso imprimir, se vocês preferem, né, precisam dessa informação. O que nós temos aqui também para visualizar dentro da agenda lista, antes da gente passar para qualquer forma de pagamento aqui, vai ser do ladinho do nome de cada paciente, um botãozinho com um izinho aqui de informação. Esse botãozinho é onde você pode ver as informações dele de uma forma mais rápida, como idade, e-mail, um contato, e até se vocês colocarem alguma observação no cadastro daquele paciente, vai aparecer a observação aqui, tá? Então vocês vão ter uma informação a mais aqui, um pouco mais prática e rápida para vocês, sem precisar entrar no cadastro do paciente, tá? Eu vou adicionar só mais um agendamento aqui, pra gente também ver as formas de pagamento do paciente, tá? Então, vou botar aqui um horário. Vou botar uma consulta aqui. Então, eu vou agora mostrar as formas de pagamento, tá? Então, as formas de pagamento, quando vocês colocam os procedimentos lá na aba de procedimentos em configurações, tá? Vocês vão poder colocar os valores de cada procedimento, para depois, na hora de cobrar o paciente, vocês já sabem, vai aparecer já o quanto é. Sempre informo também que procedimentos de retorno, por exemplo, uma consulta retorno que não é cobrada, vocês podem deixar ele zerado, ou algum tipo de procedimento que vocês não sabem quanto vão cobrar, porque um botox, por exemplo, enfim, que cada paciente vai ter um valor diferente para pagar, porque vocês não vão saber quanto cobrar previamente, né? Vai ser só na hora de atender de fato, tá? Então, como é que eles vão se comportar dessa forma na agenda? É importantíssimo vocês cadastrarem os pagamentos sempre no cifrão da agenda pela agenda lista. Muito importante, porque a gente tem aqui depois nosso financeiro fluxo de caixa, que depois vai aparecer tudo isso que ele vai para o caixa, tá? Então sempre cadastrem o pagamento aqui. Então eu vou mostrar algumas formas para vocês aqui. Vamos começar de baixo para cima. Nós vamos ter essa paciente que o meu cifrão tá vermelho, e eu vou passar meu mouse em cima e o valor a pagar é 450, tá? Não foi pago nada, não deu desconto. Eu vou clicar em cima dele para registrar o pagamento, tá? Eu posso tanto registrar um valor normal aqui, deixar o valor total. Eu posso deixar aqui o valor total e registrar, ou eu posso dar desconto. Então, vamos supor aqui que essa eu vou dar um desconto, porque é uma paciente que ela indica muito, então eu vou fazer esse bônus para ela. O meu desconto aqui, eu posso dar tanto em porcentagem, eu posso botar, por exemplo, 10% de desconto, que se eu clicar fora, ele já calcula quanto que é 10%, e já me dá o meu subtotal. Posso também, vou apagar aqui, dar o meu desconto em reais, quero dar R$50 de desconto. Ele já calcula quanto que é em porcentagem, e já me dá o meu subtotal calculado, sem precisar fazer lá na calculadora. Feito aqui, então, aplicado o meu desconto de R$50, eu vou mostrar aqui qual que é a forma de pagamento, tá? A forma de pagamento aqui eu posso botar qual que eu quiser, vou botar, por exemplo, que vai ser uma transferência bancária de R$400. E clico em registrar. Pagamento concluído. O meu cifrão ficou da cor azul. O azul, ele significa que ele teve um desconto, tanto que se eu colocar meu mouse em cima, vai aparecer a pagar 450, pago 450 de desconto. Vamos ver uma outra situação. Nós temos aqui a Roberta, que ela vai pagar o valor total, tá? Então ela vai deixar o valor total, então eu não vou mexer em nada, não vou dar desconto, não vou mexer em subtotal, vou deixar assim. Apenas o que eu vou informar é a forma de pagamento. Aqui na forma de pagamento eu posso botar, por exemplo, que vai ser no cartão de débito, e eu só informo qual que é a bandeira, Visa, por exemplo. Tá? Então não mexo em nada, só forma de pagamento, clico em registrar. Valor total, se eu registrar valor cheio, integral, cifrão vai ficar verde. 450 era valor a pagar, 450 pago, desconto zero, tá? Então essa é a diferença, vejam que vai ficar com uma cor que tá tudo certo, só que eu vou conseguir bater o olho e ver que alguém teve desconto. Vamos ter uma outra situação do Luiz aqui, por exemplo, que ele também tem 450 para pagar, mas ele gosta de fazer mais que uma forma. Aquele paciente que quer levar uma parte em dinheiro, uma parte quer fazer no Pix, enfim. Então vocês conseguem registrar em mais que uma forma de pagamento, sem problema, tá? Como é que vocês vão fazer isso? Eu cliquei no meu cifrão, abri minha forma de pagamento aqui para registrar.
Só que eu posso informar, ele vai pagar, por exemplo, 150 no dinheiro e o restante no Pix. Eu não posso mexer no meu total, porque ele é um total cadastrado, tá? Mas, no subtotal, é onde eu posso mexer. Vejam que ele é editável. Então, aqui eu vou informar a minha primeira forma de pagamento, que é dinheiro. 150, tá? 150 em dinheiro. Então, eu já altero a forma de pagamento aqui, clico em registrar. Primeira forma. Meu cifrão não mudou de cor, porque ainda tem pendência, tá? Se eu botar meu mouse em cima, o valor a pagar era 450, foi pago 150. Para eu registrar outra forma que faltou, eu clico de novo aqui no meu cifrão. E vejam que o meu subtotal já mudou automaticamente para R$300, que é o que falta. E mais para baixo aqui, ó, a consulta foi pago aqui no dia 25 em dinheiro 150, tá? Então já tem uma parte paga, então só falta R$300. Agora eu só informo, então, a forma de pagamento que ele vai pagar o restante, tá? Então não mexo nada aqui, porque ele já calculou automático. Pix, registro. Aí o meu cifrão vai mudar de cor para verde. Independente de quantas formas ele for fazer, ele pagou o valor total, não teve desconto e não ficou pendente, tá? Então aqui vai me informar que o valor total foi pago, tá? E vão ter aqueles tipos de pacientes que vão fazer, por exemplo, uma consulta de retorno, que o meu cifrão vai ficar cinza. Tá zerado, valor a pagar 0. Então não tem problema se eu não registrar nada, tá? Aqui, eu posso deixar zerado, que não vai ficar com valores pendentes. Agora, se eu colocar, por exemplo, uma paciente aqui, que ela quer fazer, botar uma outra paciente que ela quer fazer, por exemplo, eu vou ver se o meu Botox não tem esse valor. O meu Botox aqui, ele não foi registrado com valor. Veja que o meu cifrão também tá cinza. Por quê? Porque eu não sei quantos ml eu vou aplicar na minha paciente. Isso vai depender na hora, eu vou poder ver isso. Se é uma, se é duas, isso vai depender. Então agora que eu vou informar aqui que a Cíntia, ela fez tantos ml de Botox, eu vou cobrar tanto. Então aqui no meu cifrão, se eu clicar, ele tá com o valor total zerado. Eu faço o que agora? Eu posso ir no meu subtotal, que é onde eu posso alterar, que nem eu mostrei pra vocês, ele é alterável. E aqui é onde eu vou informar que ela vai pagar um Botox, por exemplo, R$1.500, tá? Então, deu um total de 1.500 e eu coloco a forma de pagamento que ela vai fazer, por exemplo, no cartão de crédito. Eu posso informar se ela vai fazer em mais que uma parcela, tá? Posso colocar qual que é a bandeira aqui, tá? Registro. Então, eu coloquei no subtotal. Vai me pedir se eu confirmo que vai ser em 2 parcelas, ok. E o meu cifrão mudou de cor para verde. E vejam a diferença, que o valor a pagar era 0, mas o valor pago foi 1.500. Então vai ficar diferente desse aqui, porque esse aqui eu não preciso nem mexer. Ele vai ficar ali e tá tudo certo, porque é uma consulta retorno e não vou cobrar. Então, vejam que todos aqui estão ok, tá? Vou ter o desmarcado aqui, que eu posso ocultar para não aparecer. Vão ter todos ok, estão todos quitados. 2 que vão estar diferentes, que é o que não tem valor atrelado, que não vou cobrar, e um que deu desconto, tá? O que é muito importante, a gente vê bastante clientes que fazem, e que é muito importante eu frisar para vocês que o correto é, vamos supor que uma paciente veio hoje e ela vai pagar apenas semana que vem. Eu não vou na semana que vem abrir um novo agendamento e registrar naquele dia que ela foi pagar, tá? Eu vou ter que voltar para o agendamento aqui na agenda, procurar a paciente e colocar esse valor que ela está pagando no agendamento de fato que ela não pagou. Como é que eu faço para localizar minha paciente se ela está vindo dias depois? Eu venho no meu, aqui na minha lupa, aqui no cantinho direito superior, eu procuro o meu paciente aqui. Então, se eu quero procurar, por exemplo, a Cíntia, quero saber quando a Cíntia veio a última vez, tá? Então vai aparecer todos os dias que ela veio aqui. Eu posso localizar o dia que ela veio e buscar aqui na agenda. Então, se ela veio no dia 17, por exemplo, aí sim eu vou registrar o pagamento dessa paciente naquele dia que ela veio, tá? Então aqui, ó, a Cíntia tá aqui no dia 17. Só que ela tá vindo hoje, dia 25. Eu vou voltar aqui pro dia 17, vou vir aqui no meu cifrão. Ela tá pagando aqui no Pix o valor e eu registro. Então eu tenho que voltar para o meu agendamento. Por quê? Porque
Porque se eu criar um novo, os anteriores vão ficar pendentes, e isso vai gerar pendência no cadastro dela. Porque toda vez que eu adicionar essa paciente, vai informar que ela tem pagamentos em aberto, tá? Então, para evitar qualquer erro, né, de relatórios, algo assim, que vocês possam vocês têm que colocar certinho o valor que ela pagou, porque de fato aqui ele vai aparecer o dia que ela pagou. Ela tá pagando no dia 25 mesmo, que foi agendado o dia 17, tá? Então já vai aparecer aqui no meu histórico. É muito importante vocês fazerem essa evolução aqui, esse valor registrado, para não esquecer de nenhum agendamento aqui pendente, tá? Então essa aqui é a nossa forma de visualizar a nossa agenda, registrar pagamentos e fazer os nossos agendamentos. Então, pessoal, vamos ver se ficaram dúvidas. Queria saber de você, não sei se alguém levantou a mão, quero saber se alguém ficou com alguma dúvida a respeito de agendamento, de cadastro de pacientes. É o momento de vocês tirarem elas agora. Vou mostrar uma coisa enquanto não estão surgindo dúvidas, que vai ser a nossa confirmação de consulta pelo WhatsApp, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida anotada, já vou abrir espaço novamente. Se eu precisar fazer uma confirmação de consulta desse meu paciente, quero saber se ele vai vir de fato, eu posso deixar minha mensagem configurada lá nos usuários, e quando eu quiser fazer esse envio, eu vou vir aqui no meu horário. Por exemplo, eu vou mandar aqui para a Roberta. Eu vou clicar em cima do horário, vou clicar em outras ações e vou poder confirmar via WhatsApp. Lembrando que essa mensagem eu já deixei configurada, tá? Agora eu só vou fazer o envio. Isso é importante para eu evitar que a minha secretária tenha que adicionar todos os pacientes, chamar cada um, enviar uma mensagem. Aqui, tendo o telefone do paciente, ele já vai automático. Eu vou clicar em confirmar. E ele vai aparecer essa mensagenzinha que foi a que eu confirmei, tá? Que eu coloquei lá configurada. Olá, paciente, espero que esteja bem. Aqui vai ter todas as informações com que profissional que vai ser atendido, data e horário. E também, quem possui o plano Premium, vocês vão ter esse plus, que é o link de confirmação de consulta. Vai aparecer aqui, ó. Clique no link para confirmar sua consulta. Então, o que eles vão receber? Um link, que quando eles clicarem, eles vão receber essa mensagem. Eu vou tentar abrir aqui sem precisar enviar. E vai aparecer desta forma aqui. Clicando no link, olá, vai ter o nome do paciente, data e horário. Você deseja confirmar essa consulta? Se eu clicar em confirmar, sua consulta foi confirmada. Ou seja, eu não vou precisar ligar para o meu paciente se ele clicar nesse link. E eu não vou precisar, né, que ele entre em contato comigo por telefone, porque ele clicando lá no link, vejam que o meu status já mudou para confirmado online, sem a necessidade de ninguém se ligar, né, para poder fazer essa confirmação. Então, só com apenas alguns cliques, ele já me direcionou. Então, só recapitulando, vai ser em cima do horário, em outras ações, confirmar via WhatsApp. Ele vai abrir essa tela aqui para vocês iniciarem a conversa através do WhatsApp Web, tá? Então, você só tem que ter ali o WhatsApp Web. Vai iniciar a conversa aqui para vocês poderem mandar essa informação para o paciente. Se não querem, se não tem a parte do link, né? Vocês podem também enviar a mensagenzinha configurada, só não vai estar aparecendo o link. E eles vão receber a mensagem com esse lembrete também. Tá, então vocês também podem fazer esse envio e vai ficar mais fácil sem vocês precisarem salvar o nome e número de cada paciente, fazer uma mensagem manual. Aqui vai ser muito mais otimizado o tempo de vocês e da secretária, que a gente entende que o dia a dia da clínica às vezes não é bem corrido, então a gente tenta otimizar da melhor forma. Então, pessoal, vamos lá para as dúvidas de vocês. Alguém tem dúvida? Robi, eu vou ler algumas dúvidas que o pessoal colocou aqui no chat e a gente pode ir respondendo. Vou começar pela Medici. Se a paciente paga em 2 vezes, um dia no dia da consulta e o outro pagamento será daqui 15 dias, como fazer o pagamento? Não tem problema, tá? O que vai acontecer? Mesma coisa que eu expliquei para vocês sempre no cifrão,
e ela vai vir, então hoje ela vai pagar uma parte. No dia de hoje, vocês vão registrar o pagamento no cifrão, registrar normal, só aquela parte que ela pagar. O cifrão, quando não é pago integral, vai faltar um valor, vai ficar em vermelho. Mas tudo certo. Aí o que vocês vão fazer? Ela vai vir amanhã ou semana que vem, vai ser aquela coisa de vocês poderem buscar o paciente no dia que ele veio fazer o procedimento, mas não finalizou o pagamento. Vocês podem, se vocês lembram, vocês podem vir aqui na agenda buscar pelo dia ou buscar pela lupa, só para saber de fato qual que foi o dia que ele veio. Ah, ele veio tal dia, então eu vou voltar lá para finalizar. Então eu vou voltar ali no dia 17 e o paciente aqui falta pagar, ele tá ainda com o meu cifrão vermelho. Eu só volto no dia do agendamento e clico novamente no cifrão. Ele vai mudar aqui o pagamento, o subtotal, já vai aparecer o histórico que foi pago uma parte e você só informa a forma de pagamento e registra. Então, sempre que pagou uma parte só, não pagou, busquem o agendamento. Aí veio semana que vem. Busquem o dia que ele foi fazer o procedimento, registre o pagamento naquele cifrão, tá? Então não tem problema se for em duas formas. Ele só vai ficar pendente até finalizar todo o pagamento. Tá? Não sei se fui clara, mas qualquer coisa pode levantar a mão aqui, tá? Mas sempre buscar o dia que foi agendado, aí não vai dar nenhum problema em relatórios e tudo mais, porque ele vai estar bem certinho e o paciente não fica com o pagamento em aberto, tá? Que bom. A próxima pergunta, Rob, é do Elísio. A confirmação de consulta via WhatsApp para pacientes que moram no exterior já está funcionando? Da parte tu sabe se já foi feita a atualização? Essa atualização, na verdade, ela não é permitida, Elísio, em função do WhatsApp mesmo, tá? Então, vocês têm que trabalhar com consultas e agendamentos de confirmação nacionais. O que a gente aconselha dessa forma como uma forma de, né, converter essa situação? Vocês podem copiar a mensagem do WhatsApp que é enviado pelo sistema e como vocês mantêm a página do WhatsApp aberta, se vocês têm adicionado esse paciente, é só colar e enviar. Deixa eu... Tem uma outra pergunta aqui também da Ana, Rob. Olá, bom dia. Como gera os relatórios dos pagamentos do dia? Os relatórios, pessoal, nós vamos ter aqui, todos eles, né, na lateral esquerda, relatórios, tá? Para a parte de pagamentos, nós vamos ter, então, clicando aqui em tipo de relatório, nós vamos ter o nosso financeiro receitas, que é os valores que foram recebidos, e nós vamos ter a parte de recebimentos e recebimentos da agenda. Se você quer saber todos os valores que foram recebidos através daquele cifrão ali que eu mostrei, recebimentos da agenda é o melhor, que ele vai ter aquele fechamento. Eu posso fazer tanto do dia, quanto da semana, quanto mês, enfim, o período que vocês quiserem filtrar. O importante é ter o filtro dele, tá? Então, por exemplo, eu posso botar aqui desde o dia 1º de agosto até o dia de hoje, dia 25, tá? Então, eu posso clicar em um, ou eu posso deixar, se eu não clicar em nenhum procedimento, nenhuma cirurgia, nenhum médico, ele vai aparecer de todos. Se eu clicar em apenas um, vai aparecer apenas de um, tá? Posso botar paciente? Posso, mas vai aparecer apenas esse paciente. Eu não informando qual paciente, vai também aparecer todos. E eu clico em gerar relatório. Gerando meu relatório, vai aparecer todos os valores de recebimento da agenda desse período filtrado. Aí aqui vai aparecer datas, quem que atendeu, no caso eu filtrei apenas para um profissional, quem que foi atendido, o que fez, formas de pagamento, inclusive se deu desconto e o valor total, tá? Então é bem para fechamento. Lembrando que todos os nossos relatórios são exportáveis para o Excel para vocês utilizarem filtros mais próprios de vocês, se vocês querem colocar algo em ordem alfabética, enfim. Vocês também podem exportar todos esses relatórios pro Excel. E é importante, tá? Ficou com alguma dúvida de qualquer um desses processos ou algum tipo de relatório para tirar, nós temos o nosso chat aqui embaixo, no lado direito inferior, que vocês podem estar chamando a gente aqui para tirar qualquer dúvida e ver algum passo a passo, tá? Perfeito, Rob. Tem mais uma pergunta do Elísio aqui, são duas, eu acho.
Já corrigiram a impressão das agendas em todas as formas? Lista semanal, mensal? Onde a gente vê essas informações básicas? Elísio, posso responder, Rob? Pode. Elísio, a gente aconselha, na verdade, tirar a agenda semanal através da agenda múltipla semanal. Ela é quem vai lhe dar a maior quantidade de informações sobre os agendamentos de forma clara. Então, pode clicar ali, Rob, agenda múltipla semanal, vai selecionar os médicos respectivos, ou enfim, os profissionais da saúde que vocês tiverem aí no ambiente de trabalho de vocês, e vai clicar na impressora. Fora essa opção, vocês vão ter também a opção dos agendamentos lá nos relatórios. Então, lá nos relatórios, clicou em relatório, vai selecionar tipo de relatório agendamentos, vai clicar sobre ele, vai determinar a data para fazer o filtro e vai gerar o relatório. Então, ambos dos dois, eles podem comportar a verificação dos agendamentos semanais ou diários, conforme a necessidade de vocês. Já a tua próxima pergunta, onde a gente vê essas informações básicas? Eu acho que já está respondido também, acho que é a mesma pergunta. Perfeito. Rob, eu vou colocar o treinamento aqui no link do chat, se você quiser explicar um pouquinho mais sobre ele. Qual, Jéssica? Desculpa. O treinamento do calendário anual. Ah, sim. Só lembrando, antes de eu falar desse recado, tá? Informações, vocês têm sempre aqui embaixo o ajuda, com a parte aqui de artigos, enfim, tudo um passo a passo, ou também nosso chat, tá? Lembrando que nosso canal principal de atendimento chat, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5 da tarde, tá? De segunda a sexta, vocês podem estar chamando a gente para qualquer dúvida. E da parte do calendário anual que a Jéssica citou, sim, a gente vai ter aqui no chat o link do nosso calendário anual. Até o fim do ano a gente já tem aulões marcados, então para os próximos, para vocês estarem se programando, podem estar clicando ali e se inscrevendo, tá? Então podem estar clicando que vocês vão estar recebendo essas informações, é importante daí vocês terem isso tudo. Então já tá aqui do ladinho, só clicar e se inscrever nos próximos que forem então do interesse de vocês. Era isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Isso, Rob. Obrigada pelo treinamento, obrigada pela tua paciência e até o próximo aulão. Agradeço a todos, pessoal. Obrigada, tá, por vocês estarem aqui. Lembrando, estamos à disposição e estão super convidados para os próximos treinamentos.